Vamos falar sobre trauma? Talvez você acredite que ressignificar um trauma é algo complexo ou que demanda anos de terapia, de acompanhamento profissional ou até mesmo de medicação alopática, aquela que você compra na farmácia. Mas a verdade não é bem essa. Existe um caminho que, quando a gente compreende fisiologia, sistema nervoso autônomo e realmente compreende o funcionamento das emoções, das dores somáticas no teu corpo, que são as dores que vêm do emocional, a gente consegue ter uma resolução de quadros de uma forma totalmente rápida. Para quem ainda não me conhece, meu nome é Cristina Engels Tamboso, sou terapeuta, trabalho com reprogramação biológica e toda a parte da saúde integrativa, e ao longo desses anos, o que eu mais faço no dia a dia do consultório é reprogramação de traumas, e em média meus pacientes fazem 3 atendimentos. Então, posso te dizer na prática que existe um caminho mais rápido, mais efetivo para você reprogramar, para você ressignificar um trauma. E ele começa justamente da gente entendendo essa fisiologia e tirar o teu sistema nervoso autônomo do estado de alerta. Então, imagina que nós temos um sistema que é o gerente do corpo, que ele faz 98% das funções do teu organismo. E esse sistema, ele vai coordenar o teu sistema imune, tua parte cardiorrespiratória, aonde vai cada nutriente dentro dos tecidos, e ele também está a par de todas as informações que circulam no teu organismo. Se esse sistema ele está no modo de alerta, o seu cérebro ele não vai desligar. E o que um trauma faz? O trauma muitas vezes desencadeia esse estado de alerta crônico 24 horas por dia. E daí o seu corpo não desliga. Inclusive tem um outro vídeo aqui no canal só sobre simpaticotonia, que é esse estado de alerta crônico. Mas aqui a gente vai focar em trauma, tá? Quando a gente está falando bem profundamente sobre o trauma, a gente entende que isso passa por um estado biológico e não puramente mental de alerta. A gente começa a ver por que às vezes a sessão de desabafo, né, onde você só fala do problema, mas realmente não traz algo efetivo para a biologia do teu corpo, não tem tanta eficácia ou demora muitos anos para surtir efeito, porque existe esse componente biológico que muitas vezes é ignorado pelos profissionais. Quando a gente faz um aporte biológico junto com uma técnica de reprogramação e a gente entende a fisiologia, a gente consegue reorganizar esse sistema para que ele se acalme. Então imagina que um trauma, ele vem de uma forte emoção que o seu corpo não conseguiu processar. Não necessariamente uma emoção que tenha que ter sido extremamente forte, agressiva, mas algo que o seu corpo não deu conta de processar. Isso é um trauma. E tudo que o corpo não dá conta de processar, ele tem que fragmentar e armazenar. E essa informação, essa energia fica ali guardada nas tuas células e não necessariamente no cérebro. Aqui vem outro detalhe muito importante. Muita gente acha que um trauma, que é puramente psicológico, ignora essa questão biológica, vai estar a nível mental. E não é verdade. As células do nosso corpo, os órgãos, os tecidos, cada órgão guarda um padrão de crenças, de histórias, de informações e de traumas relacionados a um tipo de pensamento, de comportamento. Se a gente pegar, por exemplo, traumas ligados à sexualidade, vão estar armazenados nos órgãos ginecológicos. E quando a gente pega pacientes, por exemplo, com históricos de disfunções, até mesmo de doenças nessas relações, a gente observa o ponto de vista emocional. Muitas vezes a gente consegue sim fazer essa correlação, quando não causação dessas disfunções que ela ali apresenta. E quando a gente reprograma isso, ressignifica isso e tem esse olhar atento também para essa função biológica, nós conseguimos resolver essas dores somáticas, essas disfunções e tirar o corpo desse estado de agressão, muitas vezes até de auto, né, condenação. Então, esse trauma, imagina que ele fica ali no teu organismo, espalhado pelos tecidos do corpo, a depender da área que ele é, como se fosse uma ferida com pus, que está em aberto. E esse pus, quando a gente fala dele emocionalmente falando, é a mágoa, o ressentimento, o remorso, né? A gente até pode classificar em 3 R's, né? Rancor, ressentimento e remorso.
E quando a gente lida com essas emoções e elas não foram processadas, estão ali armazenadas, o seu sistema imune, o seu organismo, aquele sistema nervoso autônomo, vai estar sempre naquele estado de alerta, que vai inibir o estado de relaxamento, que é onde você vai ter um sono profundo, reparador, onde você vai conseguir repousar, onde aquela informação do trauma, do acontecimento fica em paz. Então imagina que se você fica de vez em quando lembrando do trauma, ele aparece do nada na sua mente, aquela informação fica ali voltando e voltando, voltando, isso é um sinal de que aquela informação tá que nem uma ferida com pus em aberto lá no seu organismo e ela precisa ser vista. Entenda que seu corpo é inteligente. Se ele traz essa informação para sua mente, talvez não é um problema de pensamento que você tem. Talvez seja algo do seu corpo querendo ser visto para que possa ser curado. Muitas vezes a gente ignora a sabedoria que o nosso próprio corpo tem de autocura. Então, como é que ele cura um corte, uma queimadura e não cura o emocional? Ele cura, só que a gente tem que saber olhar e identificar os sinais de que aquilo ali quer nos mostrar do que aquilo ali representa. Então, se você tem um padrão, uma história, um pensamento que fica voltando na sua cabeça, não quer dizer que você tem um padrão de pensamento ruim ou que você está travada. Isso é uma visão muito reducionista e simplista, que ignora completamente a fisiologia do seu organismo. Isso quer dizer que ali existe uma ferida, uma carga emocional, geralmente desses 3 R's que eu comentei, que precisa ser resolvida para que o teu corpo cicatrize aquela informação e isso fique em paz na sua mente, no seu inconsciente, no seu organismo, na sua fisiologia. Quando a gente faz essa reprogramação da informação, e aqui existem algumas possibilidades de como exatamente fazer, mas são técnicas totalmente conscientes, às vezes por toque, às vezes por comandos para o teu organismo, às vezes por acessar aquela história e sim mudar a informação que estava presente nela, tudo de forma consciente, tá, gente? Não gosto de nada aí que altere teu estado de consciência. Acho que isso fere o livre-arbítrio das pessoas, mas é assunto para uma próxima. Mas quando a gente traz esse cuidado, esse carinho, essa informação, ressignifica, a gente vê que muitas vezes a terapia ela vai ser resolutiva. Muitas vezes os pacientes chegam para mim, sentam aqui na minha frente, né, falam, Perso, no que eu posso te ajudar? Eles contam um pouco e eu falo assim, bom, segura, porque quando você vai começar a falar do trauma, já marejou o olhinho, eu já sei que ali tem um problema, a gente já vai ressignificar de uma vez só para você não ter que se torturar com isso. A gente não precisa ficar só falando e desabafando sobre o problema. O diálogo é muito importante, só que ele sozinho não resolve tudo, né? Eu brinco até com alguns pacientes de que se isso por si só resolvesse, você tomaria um café com as suas amigas e tudo estaria 100%. E não é que não é bom, não, é maravilhoso, ajuda muito, né? É super gostoso. Porém, não tem muitas vezes o potencial terapêutico que deveria ter, né? É aquela história de que é terapêutico, mas não é terapia, porque a terapia deveria ter começo, meio e fim, tá, gente? Então, quando a gente fala em reprogramação de trauma, não normalize 20 sessões de terapia para tentar reprogramar um trauma. Não é necessário tudo isso. Se a gente souber organizar esse terreno biológico do paciente, reprogramar essa informação, achar o pontinho que desencadeia o equilíbrio em tudo isso e mudar aquele drive, a gente consegue mudar tudo. Imagina que é que nem a programação de um computador. Se você tem um programa que roda no medo, baseado numa experiência prévia que você teve, se a gente não mudar a experiência prévia, o teu computador, ele não vai saber acessar outro programa. A gente tem que trabalhar essa base de dados. Se você quer ter um comportamento diferente, não adianta você querer ter um comportamento diferente se você não mudar a percepção que você tem sobre essas histórias prévias. Mas, como eu falei, o segredo está na gente não esquecer que um trauma tem sim um componente biológico. Ele é uma emoção que não foi processada. E como emoção não processada, ela fica armazenada nos teus tecidos, assim como o seu DNA, assim como as demais histórias que acontecem na tua vida, como tudo que você vê, ouve, sente, percebe. Então, existe sim um caminho para isso. E falando em aporte biológico,
Eu até criei uma linha, tá, de nutracêuticos, se você tiver interesse, para a parte somatoemocional, eu vou deixar o link aqui embaixo. Fazem muita diferença, principalmente em desmame de medicação. Tem muitos pacientes, quando a gente reprograma o trauma, eles ficam tão bem que tiram a medicação, e quando eles fazem esse desmame da medicação, para não ter nenhuma questão bioquímica, de dificuldades de sintomatologia, e para que a gente dê o aporte nutricional, para que o corpo do paciente realmente esteja apto a produzir bastante neurotransmissores, bastante hormônios de bem-estar, a gente entra com essas formulações de suporte. Eu também vou deixar para vocês o link para consulta, tá? Se você não conseguir fazer essa reprogramação sozinho, procura ajuda. Mas como eu falei, terapia tem que ter começo, meio e fim. Em média, um paciente meu faz 3 atendimentos, tá? Eu já perdi as contas aí de quantos pacientes eu atendi, de quantos traumas eu reprogramei. Traumas extremamente complexos e desafiadores, tá, gente? Que não cabe a mim julgar, tá? Se é uma dor maior ou uma dor menor, mas posso falar assim que teve histórias extremamente chocantes, desafiadoras, e não foge dessa média quando a gente entende realmente qual que é a fisiologia do trauma. Se você ficou com alguma dúvida, me manda aqui nos comentários que eu vou te responder. E não esquece de pensar que existe algum outro caminho. Se alguma coisa reverberou aí dentro do teu coração, no sentido de que te deu uma luz, te trouxe uma paz, talvez esse seja um convite do teu corpo para descobrir como é que é voltar a se sentir bem de dentro para fora. Uma boa semana e fiquem com Deus.